Olá, bom dia para você que está com a gente aqui na tela da Band, para toda a Bahia e Sergipe e para o mundo através das redes sociais, tratando o agro como o agro merece. Aqui você assiste a entrevistas exclusivas, reportagens de campo e análises sobre o agro e a agricultura familiar. Tudo isso com um olhar crítico e atualizado. Confira agora os destaques do programa de hoje. Pequenos produtores rurais de São Desidério, no oeste do estado, estão sendo expulsos de suas propriedades e sofrendo ameaças. Conheça as novidades da Bahia Farm Show 2025, um dos maiores eventos do país em tecnologia e volume de negócios. O Agroband entrevista o subsecretário de Segurança Pública do estado, Marcel Oliveira. Entre os temas, as invasões de terra por falsos indígenas no sul do estado. Você vai ver como a indústria de processamento de mamona no município de Lapão tem impulsionado a economia local. Pequenos produtores rurais de São Desidério, no oeste do estado, estão aterrorizados com a presença de jagunços armados rondando as comunidades agrícolas do município. Alguns tiveram que deixar suas propriedades e estão sofrendo até ameaças. O Agroband foi conferir. Seu Deli Pereira é filho, neto e bisneto de agricultor. Herdou dos seus antepassados não só o ofício, mas a terra onde cresceu e de onde tirava o seu sustento e da sua família. Nos 129 hectares localizados na comunidade de Ponta d'Água, no município de São Desidério, ele criava gado e galinha e também plantava milho, feijão, abóbora e hortaliças. Mas há 5 meses, foi obrigado a deixar a pequena propriedade sob a mira de armas de grosso calibre. Ele conta que detém o título da terra, mas que do nada apareceram novos donos. Pessoas que nunca foram vistas por ali e que agora reivindicam uma área total de mais de 5.200 hectares, abrangendo os povoados do Manezim, Cabeceira da Barra, Passagem de Minas, Buritis, Jacaré, Ponta d'Água, Podas e Ponte do Mateus. Olha, foi uma surpresa para a gente receber esse impacto, digamos assim, né? Porque a gente não tinha conhecimento e de repente chegou essas pessoas falando que é dono de todas essas áreas e invadiu a casa da gente. A gente está sem poder entrar na nossa propriedade, assim como eu, tem uns vizinhos também, que são nossos vizinhos que têm terras e todos estão nessa situação. Agora a nossa um pouco mais prejudicada porque eles estão dentro do nosso terreno. Os outros talvez ainda conseguem ir nos seus terrenos, mas a gente não pode. Porque eles estão lá, todos bem armados, e até que tem umas criaçõezinhas lá, tem umas galinhas e um pouco de gado, e está lá sem poder cuidar, porque eles estão dentro das terras, alegando que são deles. Assim como o senhor Deli, outros moradores disseram que também foram pegos de surpresa. Eles garantem que as terras são de suas famílias há muitas gerações, mas o imbróglio é antigo. Em 1979, a Justiça Baiana concedeu, por meio de um acordo, uma área ao senhor Jordan Tak, um belga que passou pela região. Anos depois, seus herdeiros apresentaram um mapa reivindicando uma área bem maior, abrangendo inclusive outros municípios do oeste baiano. A reintegração de posse, assinada pelo desembargador Jutaí Magalhães, se cumprida, pode se tornar um dos maiores casos de latifúndio do Estado, concedendo a um único dono ou a um grupo a propriedade de boa parte das terras do município. A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia afeta mais de 300 famílias de pequenos produtores rurais de 8 comunidades só aqui no município de São Desidério. É que o pedido de reintegração de posse abrange as terras dos agricultores familiares que temem não colher a próxima safra. Alguns, inclusive, já passam por dificuldades, pois foram expulsos das suas propriedades antes mesmo do plantio. É o caso do senhor Henrique Belo, que depois da violência sofrida, mudou-se para a cidade e tem medo de voltar para casa. Olha, nós temos vivido lá mal.
Mal, porque quem não tem as maneiras dentro da cidade é triste, certo? Mas Deus é Deus, está lá como Deus permite, certo? Que tem um amigo, tem um vizinho que ainda dá qualquer um assunto de uma comidinha para gente. Mas dizer que nós temos as maneiras de estar na cidade o tempo todo, nós não temos. O senhor sempre viveu aqui da roça, sempre plantou, sempre viveu do que colheu, é isso? Com certeza. Vivemos daqui da roça e estamos e querendo voltar para a roça, porque nós plantamos o pé de mandioca, nós comemos daqui, nós plantamos um feijão, é daqui, um machixe é daqui, uma abóbora daqui, lá na cidade nós vamos comer o quê? E vocês têm medo de voltar? O que o senhor teme? Como é a situação hoje? Eu tenho cisma de eu voltar e não dá nada que presta. Que eles têm esse poder e nós não temos. Para mim voltar sem ordem da justiça também não tem cabimento. É por isso que minhas coisas estão tudo abandonadas aí. Porque ninguém nunca teve um apoio de voltar logo em riba da bucha, a gente está parado. A nossa equipe de produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para falar sobre a decisão, mas até o momento não recebeu retorno. Foram apresentadas essa semana as novidades da Bahia Farm Show 2025. O evento, que é considerado um dos maiores do país em volume de negócios, vai ser realizado no mês de junho em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os números impressionam. São quase 500 expositores, representando cerca de 1.200 marcas de insumos e implementos agrícolas. O que há de mais moderno e tecnológico para o campo, os produtores rurais encontram na Bahia Farm Show, a grande vitrine do setor, que este ano realiza a sua 19ª edição. Só no ano passado, a feira contabilizou mais de 10 bilhões e 900 milhões de reais em volume de negócios gerados em apenas 5 dias. A maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste e uma das maiores do país acontece de 9 a 14 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. Mas foi aqui em Salvador que ela foi lançada. Além da capital baiana, outras também vão receber o evento. É exemplo de São Paulo, que vai conhecer o que é que a Bahia tem. A divulgação nacional é para reforçar a importância econômica da feira, que não para de crescer, em área e em números. A IBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, entidade realizadora do evento, já anunciou que este é o último ano que a marca leva o nome da Bahia. A partir de 2026, a feira passa a se chamar Brasil Farm Show, para integrar outras regiões agrícolas, a exemplo dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, que juntos com o oeste baiano formam o Matopiba, importante fronteira produtiva do país. O presidente da IBA, Moisés Schmidt, falou das expectativas para esta edição. Nós precisamos realmente fazer com que essa vitrine chegue em todos os cantos desse nosso Brasil e com uma importância ainda maior de chegar nos nossas vitrines lá fora. O Brasil precisa ser ainda mais reconhecido pela agricultura sustentável. Bom, está aí o tema, agricultura inteligente, futuro sustentável. Isso é tecnologia, isso é produção de alimento. A edição de 2025 ainda será palco para importantes debates sobre produção aliada à preservação. Parceiro do evento, o governo do estado confirmou a participação de secretarias e órgãos com estandes na feira. Durante o evento de apresentação, o governador Jerônimo ressaltou a importância da Bahia Farm Show e do setor agropecuário para a economia baiana. Hoje a IBA assume o lugar de protagonista para a imagem da Bahia no Matopiba, no Brasil e para fora dele. Hoje, Moisés, eu lhe agradeço a oportunidade da gente poder fazer valer aquilo que na 19ª edição de uma Bahia Farm Show a gente consegue visualizar pelo menos uns 3 cenários. O primeiro é o tema. Vocês trazem 3 temas interessantes dentro da temática geral: inteligência, futuro e sustentabilidade. A preocupação com o desmatamento, a relação corajosa que vocês têm tido, por exemplo, com a SEMA. Então, os contatos permanentes, buscando experiência dentro de universidade, no Nebraska, fora inclusive do país, com a experiência do Brasil e fora dele. Eu quero estar junto e colado. Parabéns e boa sorte. E no próximo bloco nós vamos conversar com o subsecretário de Segurança Pública do Estado, Marcel de Oliveira. Entre os temas está as invasões de terras por falsos indígenas no sul do estado. Não saia daí.
O Agroband está de volta para toda a Bahia e Sergipe e nas redes sociais para o mundo. Não esqueça de seguir a gente. E na semana passada, nós mostramos aqui no Agroband a reunião de representantes de entidades ligadas ao agronegócio e também do governo do estado com produtores do extremo sul da Bahia para falar sobre a violência na região, onde falsos indígenas estão invadindo terras e expulsando famílias. Para falar sobre as ações de combate a essas e outras violências no campo, nós convidamos o subsecretário de Segurança Pública, Marcel de Oliveira. Marcel, muito obrigada por estar aqui no Agroband. E a gente queria começar falando, quais são as ações, as medidas que o governo tem tomado. A gente tem acompanhado aí que já se estabeleceu o diálogo, mas efetivamente o que está sendo feito para combater essa violência? Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui representando a Secretaria da Segurança Pública e para trazer a mensagem de que estamos atentos a todo esse movimento e é a função, a atribuição da Secretaria da Segurança Pública, em conjunto com outros órgãos governamentais também, tanto da esfera do Estado quanto da esfera da Federação e dos municípios, levar a ordem pública a toda a região, seja ela urbana ou rural. A questão do extremo sul ela é muito delicada, ela remete a muitas décadas de lutas e conflitos, então é uma questão que envolve uma resolução social, não passa apenas pelo trabalho da segurança pública, mas a gente tem já criado, desde o nosso governo aí, da nossa gestão, seguindo o secretário Marcelo Werner, as diretrizes do governador, reforçamos a Polícia Militar, foi criada uma companhia específica para a mediação de conflitos agrários e urbanos, é a SINCAL. No âmbito da Polícia Civil, que é a nossa Polícia Judiciária, criamos a coordenação de conflitos fundiários. Então, além disso, estabelecemos também a Força Integrada lá na região. Ela tem atuação em todo o estado, mas ela é ativada onde tem as maiores incidências. E, momentaneamente, ela está sediada no extremo sul da Bahia, exatamente que é o ponto onde está mais conflituoso. Então, a partir do trabalho de inteligência, recepcionando informações de todas as sortes, por todos os canais, inclusive o 181, que é o Disque Denúncia, um canal onde o cidadão pode oferecer aquelas informações de uma forma anônima, seja ela por telefone, pode encontrar também o caminho do Disque Denúncia no site da Polícia da Secretaria da Segurança Pública. Então fica muito latente que a gente está de olhos abertos, ouvidos antenados e com energia para poder trazer e estabelecer a paz no campo. A gente percebe aí, o diálogo houve lá em Teixeira de Freitas, houve aqui em Salvador também, a primeira reunião do grupo de trabalho, foi montado um grupo de trabalho com participação também, não só do governo do estado, mas representantes dos próprios produtores rurais, é isso? Sim, nessa oportunidade agora conseguimos conciliar, inclusive com o avanço e a força da Secretaria de Relações Institucionais do governo do estado, que é uma marca importante, trazer essa secretaria, que ela tem esse vertente de diálogo realmente, de trazer à mesa diferentes pares para que nós possamos ali dialogar e buscar soluções de uma maneira mais perene. Porque por vezes nós dialogamos, a polícia sempre está disposta a sentar, conversar entre as partes, mas a gente sabe que as resoluções a longo prazo, elas se dão normalmente com envolvimento mais do social e de uma composição política. Então, aliado, em paralelo às atuações da Secretaria, representando o poder público na questão da segurança pública, vem aí, soma-se a SERIM, soma-se a Superintendência de Povos Indígenas, soma-se outros entes como o Ministério Público, OAB, todos esses imbuídos para que a gente possa ter uma resolução que traga mais paz a longo prazo, não só aquelas resoluções imediatas que por vezes nós vemos que depois de algum curto espaço de tempo volta a ter um problema no mesmo local onde já foi foco de uma resolução momentânea. Então, subsecretário, o Agroband acompanhou, a gente sabe que foi deflagrada uma operação lá na região, lá no extremo sul, mas a gente tem recebido também denúncias de que são falsos indígenas, Como é que tem sido mediado, como é que estão as investigações acerca disso? Tá bom. A questão dos indígenas, digamos assim, o indígena, a comunidade indígena, ela tem uma proteção constitucional. Sim. A comunidade como um todo, inclusive, está ali, repousa na nossa Constituição Federal de 88, ela tem
um FUNAI própria para cuidar dela, tem a Polícia Federal para fazer, às vezes, também da Polícia Judiciária da União e proteger a comunidade indígena. O que a gente enxerga, e não é uma questão só da Bahia, isso acontece em vários locais do cenário nacional, onde pessoas às vezes se autodeclaram indígenas, e é uma questão muito autodeclaratória mesmo, ou às vezes apenas se miscuem em terras indígenas, e ali, quando são identificadas em ações à margem da lei, elas se atribuem a condição de indígena. Então, estamos atentos a isso, trabalhando inclusive com as reais instituições e comunidades indígenas, porque essas também trazem à tona quando membros de outras comunidades, ou fora mesmo da questão dos indígenas, se valem da condição de indígena. Porque quando vamos dizer assim, uma pessoa que não é indígena começa a se valer dessa natureza para fazer coisa errada, o primeiro a perder é a comunidade legítima indígena. Com certeza. Agora, a gente percebe também que essa questão dos conflitos não é uma exclusividade do Extremo Sul, né? Tem registros ali na região da Chapada e também os produtores rurais da região oeste do estado reclamam muito dessa insegurança jurídica, né, fundiária. O conflito é uma essência da sociedade, é um evento social de quem vive em comunidade. Então, a gente tem que buscar, sim, os meios para debelar os conflitos de uma maneira mais tranquila possível. A gente tem um ordenamento jurídico que prevê vários tipos de recursos, mas o inicial e o mais benéfico sempre que a gente tenta fazer é debelar os conflitos de uma maneira onde não haja violência. E que seja, obviamente, uma resolução mais a longo prazo, que a gente não tenha que ficar repetindo uma mesma medida várias vezes. A gente está atento a todo o estado, tem operações múltiplas no oeste, como você mesmo citou, tem a Operação Safra, é uma parceria do poder público com os empresários da região, é uma parceria de sucesso que já tem anos e anos se repetindo. Então, a gente vai levar essa experiência agora para o Extremo Sul, já foi começado no próprio grupo de trabalho, você teve a oportunidade de acompanhar as reuniões. Então, são vários esforços, várias vertentes e soluções transversais, porque, não, volto a dizer, não é uma solução que vai se dar com a força da polícia. A força da polícia existe, sim, mas a solução a médio e longo prazo vai se dar com muito diálogo, com participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, das entidades e da força policial e da boa vontade da comunidade. A Operação Safra, que foi aqui citada pelo senhor, ela realmente imprimiu bons resultados ali na região oeste, diminuindo drasticamente o índice de violência, o índice de roubos, de assalto, na época do plantio e da colheita. Então, vocês pretendem replicar esse modelo, nesse mesmo molde, em outras regiões, a exemplo do Extremo Sul? A ideia é essa, a conversa, o diálogo com a federação, com o agronegócio, com os grandes empresários. É um case de sucesso, então por que não levar esse case de sucesso às outras regiões produtoras da Bahia? Cada uma, obviamente, vai ter sua especificidade em relação à sua época do ano, ao seu tipo de relevo, clima e tudo, mas não tem por que não funcionar. Temos que pegar essas experiências de êxito e replicar onde for possível. E eu tenho certeza que a região, quando cresce como um todo, toda a comunidade ganha, o social ganha, eleva o capital social e também financeiro da região. Você diminui a criminalidade porque as pessoas estão mais bem empregadas e com mais oportunidades de crescer na vida. E só para esclarecer, né, para o nosso telespectador, a operação ela incide aí no aumento do efetivo, né, em rondas rurais, então mais viaturas, não só na área urbana, mas também ali nas proximidades das fazendas, não é isso, secretário? Isso, a Ronda Rural, ela é um projeto que teve seu piloto na companhia ali próxima à Vitória da Conquista, onde foi um caso a gente estudou se aquilo ali era viável ou não era viável, a partir de experiências de outros estados que já tinham mais o know-how. Vimos que é um tipo de programa absolutamente viável, onde a gente traz para perto da comunidade o policiamento rural. Então, o policial passa no seu dia a dia a visitar todas as propriedades. Tem um aplicativo ou alguma solução tecnológica que a gente vai previamente mapear todas aquelas
áreas produtivas, propriedades rurais, e ali se faz a conexão do quem é o produtor, quem é o proprietário, quem são os empregados, qual é o tamanho, qual é a dimensão, os contatos para que possam ser feitos, aqueles contatos imediatos numa situação de emergência, georreferenciado, com questão de coordenadas geográficas. Então fica muito mais fácil, na hora de uma necessidade real, a gente saber quem é quem. Então isso se faz de uma maneira prévia, para que, numa eventualidade, já saibamos quem são as pessoas que precisam ser contactadas para sanar as dúvidas ou até para salvar. Inclusive, havendo necessidade, tem a varredura aérea também, né? Tem. No oeste da Bahia, operamos com equipamentos também de helicópteros. A gente tem um helicóptero no nosso grupamento aéreo, operamos com drones. Então, tudo isso é feito exatamente para mapear, porque a gente sabe que, às vezes, na área rural, é difícil você saber onde começa e onde termina uma propriedade. Então, esse é um trabalho prévio. Desde que a gente teve essa experiência exitosa na região de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, o Comando Geral da Polícia Militar determinou que esse mesmo modelo passasse a ser replicado. Então, em todas as unidades, todas as companhias independentes policiais militares, elas precisam iniciar esse projeto. Óbvio que quando a gente começa dando o primeiro passo. E a gente vai em curto espaço de tempo, com o reforço do nosso efetivo, que a gente está cada dia conseguindo trazer mais policiais através dos concursos, aproveitamento integral de todos os candidatos aprovados, com o aval do governador, a gente está reforçando principalmente o efetivo policial no interior do estado, que é onde o campo está e onde o campo precisa da presença do policial militar e do policial civil e do bombeiro e do departamento de polícia técnica. Eu conversei com o subsecretário de Segurança Pública, Dr. Marcel de Oliveira. Eu agradeço, muito obrigada, e volte sempre. O Agroband está de portas abertas para a Secretaria de Segurança Pública. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o tema, e fica aqui também o registro. A Secretaria da Segurança Pública, ela é de portas abertas a todo cidadão baiano, seja ele do campo, seja ele da cidade. Nós existimos para servir. E você não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver como a indústria de processamento de mamona no município de Lapão tem impulsionado a economia local, gerando emprego e renda para agricultores da região. A indústria de processamento de mamona no município de Lapão tem impulsionado a economia local, gerando emprego e renda a agricultores da região. A produção fornecida por pequenos produtores passa por um processo de extração e refino para a comercialização do óleo e seus subprodutos. O Brasil é o segundo maior produtor de mamona do mundo, atrás apenas da Índia. E a Bahia lidera a produção nacional, principalmente na região do semiárido, onde está localizado o município de Lapão. A cultura da mamona representa 70% da agricultura no município. O Lapão hoje é um dos maiores produtores de mamona do Brasil. Nós temos no nosso estado, a Bahia, como maior produtor de mamona do Brasil, e nosso município, Lapão, fica entre um dos maiores produtores do Brasil também. A mamona produzida em Lapão abastece a indústria local, responsável pela produção de óleo e adubo de mamona, e pela venda dos produtos para os mercados nacional e internacional. Ao chegar na indústria, a mamona vai direto para análise no laboratório. Primeiramente, a mamona chega, ela é levada lá para a balança, para que seja pesado o caminhão, e depois vem para cá, para o laboratório, e passa pela primeira análise, que é a separação de impureza, marinheiro e densidade. Logo depois, meu colega de trabalho traz aqui para mim, nesse laboratório, esse óleo que está nesse copo, que foi prensado da mamona. Chegando aqui, eu faço a análise, coloco na balança, para me ver a acidez do óleo. A acidez ela é medida aqui através da quantidade ml de óleo. Eu coloco aqui. Não precisa usar tudo, uma boa parte já representa. E eu faço a análise. Aqui eu vou colocar 100 ml de álcool, etanol, e 5 gotas desse indicador, que é a fenolftaleína. Nisso eu vou titular com NaOH para me ver a acidez. E assim eu descubro se a mamona está boa ou não.
Quando ficar nesse tom rosado, significa que aqui é o ponto de parada. Nisso eu vejo aqui qual foi a quantidade, faço a conta e eu sei se essa mamona está aprovada para ser descarregada ou não. E essa daqui, o resultado dela deu 0,20, ou seja, está abaixo de 1, então está aprovada para começar o processo. Depois de aprovado, o produto passa por um processo de pré-limpeza. Como funciona isso? A mamona da região, ela acontece de absorver muitas impurezas, como talos, pedras e areias. E a gente começa a separar essa matéria-prima. A mamona em si, ela é armazenada no cílio pulmão, onde ela passa no transporte e vai para os nossos cozinhadores. Como funciona isso? A semente da mamona, ela vai ser cozinhada, para depois ela ser prensada. Na prensagem, ela tem uma separação das costelas da prensa, que ela sai óleo por um lado e pela frente torta. A mamona já passou pelo processo de produção e já chegou aqui no laboratório. São 2 etapas, essa primeira aqui e agora um óleo mais refinado. Inara, explica pra gente. Essa etapa aqui é a etapa da centrífuga, onde o óleo já está hidratado, só que ainda escuro, nunca foi refinado. E aqui já temos o óleo refinado e pronto para analisar. A análise final. Ele passa por uma análise rígida de acidez, para ver se está dentro da especificação, e passa pela análise de umidade e a cor, para também ver se está na escala para ser vendido. Além do óleo, a indústria aproveita subprodutos para outras aplicações. Aqui nós temos como exemplo essa torta, que ela é vendida como fertilizante, adubo, está rica com os nutrientes do óleo da mamona, que é passado para cá. Aqui tem o lote, o dia que foi finalizado. Essa amostra também é levada para um laboratório para certificar também se está dentro dos padrões e se pode ser comercializada. Ela é comercializada aqui na região de Irecê, em toda a Bahia e também em todo o Brasil. Por exemplo, no estado do Pará. Saem toneladas através das carretas de torta para esses estados. O município incentiva o plantio da mamona por meio de parcerias com agricultores e cooperativas. Nós temos aqui uma parceria com a Copa Sertão e nós já vamos entregando mais de 20 toneladas de mamona, semente de mamona para o plantio, né? Para incentivar o nosso produtor a fazer o plantio da mamona. Mas ainda existem muitos desafios a serem superados. O desafio nosso em relação à mamona é realmente as condições climáticas, porque a região é muito rica a mamona. Ela planta muito bem na região, em toda a região, como Cafarnaum, Irecê, Lapão, e várias cidades locais. Agora, o nosso grande desafio mais é isso, é que o pessoal planta e espera que a natureza ajude a gente, como a chuva. Então, a mamona irrigada é a grande saída hoje para o nosso município. E eu não tenho dúvida que o município Lapão, agora para 2025, a perspectiva de mamona, tanto de sequeira como irrigada, é o grande eu poderia dizer, é a grande cultura que vai desenvolver o nosso município, eu não tenho dúvida, a nossa região. Uma produção que tem contribuído para o fortalecimento da agricultura familiar, garantindo renda para centenas de agricultores. Além da produção industrial, ela incentiva também as cadeias produtivas na ponta, né? Ela fortalece muito a agricultura familiar. Por quê? Porque a mamona talvez é a única cultura que a mão de obra é 100% familiar. Então, a geração de emprego e renda, ela estende, não a partir só da parte de produção, eu poderia dizer, da indústria, mas também a parte de produção na ponta, que incentiva a agricultura familiar e tem fortalecido muito a nossa agricultura, o nosso produtor na ponta. O Agroband fica por aqui, mas você pode nos acompanhar durante toda a semana através das nossas redes sociais. Eu espero você domingo que vem, no mesmo horário, às 7h30 da manhã. Um bom domingo e uma semana produtiva.